Veículos movidos 100% a GNV e a etanol pode ser, sim, um aliado forte para controlar o aquecimento global. Nós aqui no Brasil temos esse combustível com muita abundância e temos algumas empresas que estão investindo nisso. Inclusive a Scania já tem carretas aí movimentando 100% a GNV. Neste vídeo eu vou te contar um pouquinho a respeito deste assunto. Antes de iniciar, eu te peço, amassa o like aí, que é importante para nós. Caiu de paraquedas aqui, não está inscrito? Escreve aqui embaixo para receber o conteúdo novo que eu ponho todos os dias aqui. Me conta de onde está assistindo o vídeo. Meus amigos, há muito tempo o nosso país é autossuficiente em combustível limpo. E isso é uma coisa que, se fosse realmente aproveitada, nós estaríamos à frente de países como Estados Unidos e até de como a China, para vocês entenderem, né? Por quê? Porque esses países que são primeiro mundo, que estão aí à frente de todo mundo, eles não têm a abundância que nós temos em combustível limpo, que não é aproveitado, né, por falta de governar direito. Porque se o governo olhasse mais para isso, hoje praticamente teríamos 60% da nossa frota rodando com GNV e os outros 40% apenas com etanol. Não poluiríamos praticamente nada, pelo menos com os veículos. Fora que a gente tem várias indústrias que poderiam ser tocadas com GNV e com etanol também. Né? Não precisaria de estar queimando carvão, de estar queimando óleo diesel, né? Para a gente poder produzir energia, para poder movimentar os veículos. Para quem não sabe, o GNV, que é um combustível que a gente tem assim em grande abundância aqui no nosso país, existe vários lugares que não foram nem colocados para funcionar, várias reservas de GNV aqui no nosso país, que daria para nos abastecer aí por muito mais de 10 anos, nem começaram a ser exploradas, só para você ter ideia, né, que eu não estou falando besteira para você. O GNV, gente, é um combustível muito limpo, é um combustível que é capaz, sim, de poluir quase zero quando é colocado para impulsionar veículos. Tá? Veículos a GNV praticamente não poluem. Quem não sabe disso, né? Mas a verdade é isso, acontece mesmo. Só que não tem incentivo do nosso governo, de maneira nenhuma, não incentiva os fabricantes de automóvel a vender veículos que já vêm convertido de fábrica. Né? Temos lá no passado, a Fiat, ela tinha o Fiat Siena, que chamava de Tetra Full. Esse Fiat Siena rodava com gasolina, álcool e GNV. Já poderia ter vindo só etanol e GNV, que era até melhor, né? Ele ia funcionar melhor. Mas era um carro bom, gente, um carro que você via muitas pessoas que compravam acabavam usando, por exemplo, este Tetra Full. Eu lembro que naquela época era muito utilizado para táxi, para transporte no geral, né? E pessoas que rodavam muito. Porque ele consome menos, polui muito menos. É certo que a pessoa que estava comprando estava pensando na economia, né? Mas o carro basicamente não estraga. Né? Tem muita gente que diz que o GNV carboniza, o GNV estraga o motor do carro. Gente, tudo isso daí ficou no passado, tá? Lá pelos anos 2000, até 2004, 2005, ainda acontecia isso, mas depois da era da injeção eletrônica e quando os kits de GNV começaram a ser fabricados copiando a injeção eletrônica de um veículo, basicamente acabou isso, tá? Porque acabou o problema com excesso ou com falta de gás, né? Você não coloca nem muito oxigênio, nem muito gás, porque a adaptação antiga, ele era meio que aspirado
para poder entrar na câmara de combustão, você fazia uma mistura manual e não dava muito certo. Com absoluta certeza acontecia carbonização, explodia errado, de vez em quando perdia um filtro de ar do carro, acontecia. Mas nos dias atuais, a injeção eletrônica que é colocada no veículo é igualzinho a que a montadora faz para que o veículo funcione com álcool ou gasolina. Então, praticamente não tem sobra, funciona direito, o rendimento é praticamente o dobro, tá? Para você ter ideia, um veículo convertido no GNV que faz 7 km com 1 litro de etanol, no GNV ele faria 11 com 1 metro de GNV, tá? Para você ter ideia. Então, o consumo de combustível é muito maior. O GNV é mais ou menos o preço do etanol. Em alguns lugares é igual, em outros não. É um pouquinho mais caro. Na estrada ele economiza muito mais, tá? Aí ele acaba meio que compensa mesmo, porque um veículo que faz 9 na estrada no etanol, no GNV faz 15, 17. Então, é sim algo bom, né? Mas falta incentivo dos governos. A verdade é que, com o passar dos anos, o governo deixou meio de lado isso e meio que restringiu as montadoras tradicionais a fabricar veículo diretamente convertido no GNV. Ele não proibiu, ele não fez com que as empresas parassem de vender kits de GNV. A gente tem várias convertedoras aqui no Brasil que faz isso, mas não deixou as montadoras tradicionais, não auxiliou, não deu nenhum tipo de benefício, sabe? Não liberou para fazer, olha, fabriquem veículos convertidos diretamente no GNV. Chevrolet fez também uma S10 em 2014, um veículo bom, praticamente você não vê para revender, se você procurar aí nos marketplaces da vida, você não vai encontrar. Mas esse carro, ele veio convertido de fábrica, e toda vez que um veículo vem convertido de fábrica, ele é melhor porque ele não há necessidade de ficar levando todo ano para fazer uma vistoria no Inmetro, porque a montadora ela se responsabiliza e coloca algo ali que realmente tem uma durabilidade grande, pelo menos a durabilidade que o veículo tem, né? No máximo que você vai fazer é uma requalificação de um cilindro de GNV, esse aí que vence com 5 anos, você leva num lugar e manda fazer. Ao ponto que a frota nossa está investindo, a nossa frota de veículos está envelhecendo muito, era muito interessante que tivéssemos sim veículos movidos a GNV direto do fabricante, né? Não tivemos esse incentivo aí do governo, infelizmente, né? O governo também não incentiva que as montadoras fabriquem veículos puramente a etanol. Incentivar como, amigos? Se você, por exemplo, a montadora fabricasse um veículo, olha, esse aqui é só etanol, esse aqui vai pagar menos IPI, ou vai pagar menos ICMS, e a montadora pudesse fazer um preço melhor para poder revender com um preço mais baixo para o contribuinte final, para o consumidor final, a grande verdade é que haveria assim uma ação sobre reação e o povo ia aceitar, ia gostar e ia começar a comprar, né? Veículos que estão se movimentando puramente com GNV e com etanol, eles poluem praticamente 2% do que um veículo convencional polui. Para vocês terem ideia, ultimamente eu tenho visto muita carreta movida a GNV. A Scania faz isso. É um motor a combustão normal, um motor feito para rodar no diesel, que a própria Scania faz a conversão lá dentro da empresa, tá? Aquele motor, sim, foi feito já para receber a adaptação do GNV. Mas a Scania, ela dá garantia normal para você comprar seu caminhão convertido no GNV. Tem alguns kits, tá, que eles trazem, se eu não me engano, é 200 metros, que dá uma autonomia de 400 km na carreta Scania carregada, que já é bom, né, já dá uma economia grande para quem trabalha, né, porque o óleo diesel é o maior custo dos veículos, mas nem
Não estou falando aqui só da economia em dinheiro. Este caminhão deixou de poluir muito, porque ele está rodando só no GNV. Eles têm kit lá de 400 metros. Eu já vi Scanias montada com 400 metros de GNV, que aí sim tem uma autonomia de 800, 1000 quilômetros. Aí dá para o cara ir para qualquer lugar no Brasil, movido só no GNV. 400 quilômetros eu não digo que dá, porque tem lugares que não tem postos. Mas 1000 quilômetros, o cara sim, ele pode atravessar o país movimentando-se apenas com o GNV, poluindo pouco e ajudando, né? O mundo agradece. Quanto menos poluir, melhor para nós. Eu acho que essa iniciativa da Scania foi muito boa e eu não posso afirmar para vocês que o governo participou ou não dessa iniciativa, porque até hoje, né, para automóveis pequenos, o governo não participa. Na verdade, ele não dá nenhum incentivo, também não autoriza, também não posso afirmar que proíbe que eles façam esse tipo de veículo, tá? Não é isso que eu estou dizendo aqui. É que eu acho que quando a montadora não tem nenhum incentivo, ela não faz, né? Então essas carretas, elas realmente estão, assim, ajudando muito a descarbonizar, né, o Brasil. Estou falando de Brasil, gente, porque estou falando das carretas que estão rodando aqui no Brasil. Quanto custa uma carreta, uma adaptação dentro da fábrica para uma carreta da Scania hoje? 180 mil reais, mais ou menos. Você pode achar caro, né? Sabe quanto custa uma carreta? 1.200.000, 1.300.000, um cavalinho. É dinheiro, gente, é caro pra caramba. Esses caminhões não são baratos. Quanto tempo leva para uma pessoa que trabalha normal pegar de volta esse investimento? Uma fábrica. Conversando outro dia com uma pessoa que tem algumas carretas no agronegócio, ele movimenta o negócio dele com essas carretas, ele me afirmou que em 6 meses ele recuperou o seu investimento. Sabe o que é isso? 6 meses ele recuperou esses 180 mil. Por quê? Para você que não sabe, o óleo diesel, né, é quase R$ 6, e tem lugares que é mais de R$ 6, e o caminhão faz a mesma coisa, 2 km por metro, quando está carregado. 2 km por litro de óleo diesel. Poluindo igual, estragando, né, e não trazendo nenhum benefício. O caminhão, quando vem convertido, tem a mesma garantia que a montadora lá dá, que a Scania dá, e o cara está ajudando a poluir menos. Esse mesmo movimento poderia ter sido feito para o etanol. Caminhões rodando no etanol de maneira que poluísse menos. Eu sei que sim, ele vai precisar de mais litros de combustível para rodar, é verdade, né, que um caminhão, imagine que um caminhão tamanho de uma Scania rodando com etanol, talvez ele fosse rodar, ia fazer ali 1 por 1, né, 1 quilômetro por 1 litro de álcool. É verdade que provavelmente seria essa medição aí que a gente ia conseguir, mas ia poluir menos, ia poluir muito menos, né? E com a tecnologia avançando, talvez eles conseguissem até misturar, né, esse etanol aí com outra coisa. Bom, isso é só uma ideia aqui que eu acho que poderia dar certo, né, mas a gente não tem incentivo, né? Por enquanto o governo não está vendo dessa maneira. Como a gente viu que o governo recentemente aí começou a investir em termoelétricas movida a GNV, a gente vê que o governo está olhando com outros olhos, né? Porque, infelizmente, depois dessa crise hídrica que a gente teve, está faltando água no mundo, né? E não é só no Brasil. O abastecimento para gerar energia, né? Está difícil. Então o governo começou a olhar e tentar montar aí algumas, né, termoelétricas que vão sim funcionar no GNV, já é algo que era esperado, que o mundo estava fazendo e a gente não fazia aqui. Provavelmente vai melhorar sim, né, esse tipo de combustível, né? Melhorar como? Melhorar o quanto o governo investe para que a gente possa ter retorno.
melhorar o... Bom, esperamos que o governo passe a investir um pouco mais, né, nesse tipo de combustível para que a gente tenha mais abundância desse tipo de combustível no Brasil. A gente tem muitos postos em São Paulo, em algumas regiões do Nordeste, Norte, mas tem lugares que ainda não tem, que o GNV, por exemplo, não chegou. Tem lugares que o etanol não compensa abastecer, principalmente no Nordeste. O etanol lá é praticamente o preço da gasolina, como ele rende menos, ninguém coloca isso no tanque. Então, cada vez mais eles abastecem com gasolina e estão poluindo mais, né? É necessário, sim, uma mão do governo ali, uma isenção em alguns impostos para que o etanol fique um pouco mais barato nessas regiões do Nordeste, para que as pessoas passem a usar mais, né? Tudo na vida, gente, há necessidade do governo interceder. Ou ele melhora ou ele piora, né? Cabe a ele entender que foi eleito por nós, eu não estou falando de política, mas estou falando que se nós colocamos ele lá, foi para que ele fizesse algo de bom para a população. Se estamos sofrendo hoje com o problema da seca, com o problema do aumento das temperaturas aqui no Brasil, né? Tá demais, está no mundo todo, mas a gente aqui está sofrendo pra caramba com isso agora. A necessidade de que os governos comecem a olhar para isso e entreguem, né, carros movimentanos aí, carros que são usados com GNV, com etanol, com combustível limpo e também energia eólica, né? A gente tem bastante parque de energia eólica, mas não temos carros movidos 100% com energia eólica. Eu acho que é algo que não é tão difícil de fazer, porque aqui na internet eu já vi alguns professores pardais aí usando veículos que se movimentam 100% com energia eólica. Ele tem algumas baterias, uma placa em cima, e o cara anda para tudo quanto é lado apenas com aquela placa que consegue recarregar aquela bateria daquele veículo e andar por tudo quanto é lugar. Bom, isso são coisas que dá para fazer, mas por enquanto está faltando incentivo do governo, incentivo das indústrias, né, para que as coisas aconteçam de maneiras que realmente funcionem, né. Vou ficar por cá porque senão o vídeo fica muito extenso, mas gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Coloca nos comentários que eu gostaria de saber. Curte, compartilha e leva a nossa informação um pouquinho mais longe, né? Todas as redes sociais, se você compartilhar e jogar este vídeo lá, quem sabe a gente abre também o olho das autoridades. Você pode fazer uma hashtag aqui nas mensagens e marcar o deputado, marcar o governador do seu estado, marcar o prefeito. De repente, ele abre a mente para esse tipo de informação e começa a dar uma atenção maior, né? Obrigado, até o próximo vídeo.